Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Sejam bem-vindos ao Museu dos Terceiros para esta cerimónia oficial do Dia de Ponte de Lima, 4 de março de 2021. Tendo em consideração as medidas restritivas impostas pelo estado de emergência devido à pandemia de Covid-19, bem como no cumprimento de todas as orientações das autoridades de saúde, as comemorações do Dia de Ponte de Lima estão limitadas à presença do Executivo Municipal, do Presidente da Assembleia Municipal, dos líderes dos grupos parlamentares com assento na Assembleia Municipal e o representante dos presidentes de Junta de Freguesia, bem como da comunicação social. Assim, face ao tempo atípico que vivemos e que a todos tem afetado, segue-se um minuto de silêncio em memória das vítimas da Covid-19. Muito obrigada. Vamos iniciar esta sessão solene, então, efeméride que assinala o Dia de Ponte de Lima, a entrega do foral pela Rainha Dona Teresa a Ponte de Lima no ano de 1125. Convidamos todos os presentes para cantar o hino a Ponte de Lima. E assim celebramos neste dia 4 de março os 896 anos
da entrega do foral pela Rainha Dona Teresa a Ponte de Lima. Há quase 9 séculos, mais do que um destino, Ponte de Lima é uma experiência traduzida por uma herança cultural inimitável. Aqui na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, Museu dos Terceiros, contamos também com momentos musicais que ficam a cargo do músico limiano Diogo Penha no violoncelo e Carla Reis Neves ao piano, que lançaram recentemente o CD Branco Escuro. Nesta cerimónia oficial vão iniciar então com 2 músicas, a primeira 1943 e a segunda Pico. Minhas senhoras e meus senhores, Diogo Penha e Carla Reis Neves.
Edição do 4 de março de 2021. Vamos continuar, segue-se agora os momentos mais oficial, com os discursos oficiais. Chamo a vossa atenção para a intervenção do Presidente da Assembleia Municipal de Ponte Lima, Dr. João Mimoso de Moraes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro Vítor Mendes, excelentíssimos Srs. Vereadores e Vereadoras, excelentíssimo representante dos Presidentes de Junta na Assembleia Municipal, excelentíssimos líderes dos vários grupos municipais aqui representados, CDS, Ponte Lima Minha Terra, PSD, Movimento 51 e CDU, limianos e limianas, comunicação social. Celebra-se hoje o Dia de Ponte de Lima, dia comemorativo de entrega do foral por Dona Teresa a esta que é a vila mais antiga de Portugal. Vivemos hoje uma época estranha em que estamos todos a passar por momentos que nunca pensámos em viver, provocado por uma pandemia que a todos nós afetou. Se nesta terra, à beira-lima plantada, rica em património material e imaterial, o melhor são mesmo as pessoas, teria hoje que abrir o meu coração para todos vós. Em primeiro lugar, queria, com enorme saudade, lamentar todos os nossos conterrâneos que faleceram vítimas deste vírus maldito e deixar uma palavra de amizade e solidariedade a todos os seus familiares. Uma palavra de esperança também para todos aqueles que nesta fase estão privados de exercer as suas profissões e assim poderem colher o fruto do seu trabalho. É também minha obrigação agradecer de uma forma sentida e sincera a todos aqueles que desde o início estão na linha da frente nesta guerra invisível. Aos profissionais de saúde que de uma forma abnegada e com um espírito de missão nos protegem, nos tratam e nunca nos abandonaram. Obrigado. Aos bombeiros, às forças de segurança, às instituições de solidariedade social, aos colaboradores do município, a todos os que mantêm a produção e o abastecimento das cadeias de distribuição de bens essenciais. Obrigado. Aos profissionais da educação, que também com enorme sacrifício têm conseguido levar a aprendizagem e o conhecimento aos nossos filhos, também o meu muito obrigado. À sociedade civil, desde os mais jovens aos mais idosos, que têm sabido ajudar a ultrapassar esta pandemia com fantásticos gestos de voluntariado e solidariedade. Obrigado. A todos os autarcas do nosso Conselho, em especial aos presidentes de junta, que com abnegação, esforço e dedicação têm sido muitas vezes o primeiro apoio de muitos limianos. Obrigado. Hoje é um dia de celebrarmos o que nos une e não aquilo que nos pode separar. E o que nos une é o amor e a paixão pela nossa terra e pelas nossas gentes. Hoje também é um dia de demonstrar a gratidão que é panágio das nossas gentes. E hoje é também o último dia de Ponte de Lima do nosso Presidente, Engenheiro Vítor Mendes, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima. Eleito como Presidente da Câmara em 3 mandatos consecutivos, com larga maioria, homem com H grande, com induvidáveis valores humanos e morais, dignificou e prestigiou o cargo de Presidente da Câmara de Ponte de Lima com a sua dignidade e competência. Ser Presidente da Câmara, como foi e é o Engenheiro Vítor Mendes, é viver 24 horas por dia a sua função. É deixar para trás, muitas vezes, interesses pessoais em prol do coletivo. É deixar muitas vezes a família para trás. E aqui aproveito para enviar um enorme agradecimento à doutora Isabel, à Joana e ao Tiago, em detrimento do seu conselho e dos seus compromissos com o município. É passar noites mal dormidas a pensar nas decisões que se tem que tomar. É muitas vezes não ser compreendido. É estar feliz quando se sente a nossa terra a evoluir. É ficar vaidoso
quando elogiam as nossas terras e as nossas gentes. É sentir cheira das nossas festas, das nossas romarias e da nossa cultura. É ter esse amor e essa paixão pelas nossas terras e pelas nossas gentes. É ser orgulhosamente limiano. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Engenheiro Vítor Mendes, muito obrigado. Quero, por fim, deixar uma palavra de confiança no futuro. Os nossos antepassados, que aqui, hoje, também homenageamos e recordamos, souberam ao longo destes 896 anos, com honra, sangue, suor e algumas lágrimas, mas também com coragem, determinação e alegria, construir esta terra rica da humanidade. Nós temos essa herança, mas também temos esse ADN. Juntos, vamos construir um futuro ainda melhor. Juntos, vamos ser felizes. Minhas senhoras e meus senhores, celebramos o dia de Ponte de Lima. Segue-se a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro Vítor Mendes, para o seu discurso deste dia 4 de março, aqui na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, Museu dos Terceiros, onde já, em 2010, fizera a sua primeira alocução neste dia de Ponte de Lima. Minhas senhoras e meus senhores, o Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro Vítor Mendes. Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de Lima, senhoras vereadoras e senhores vereadores, senhores membros da Assembleia Municipal, senhor representante dos presidentes de Junta de Freguesia, membros da Comunicação Social, limianos. O dia de Ponte de Lima que hoje celebramos é aquele dia que comemora o nascimento da nossa terra. É o dia que evoca aquele 4 de março dos confins da Idade Média, em que a Rainha Dona Teresa, ainda antes de Portugal ser erguido à categoria de nação, fez vila o lugar de ponte. Estávamos no ano de 1125. Foi um momento capital da nossa história, porque foi ele que começou a moldar este território e estas gentes. Foi ele que começou a definir o nosso burgo antigo. Foi ele que forjou uma povoação e cimentou a relevância estratégica deste território, onde viriam a nascer personalidades tão ilustres que atingiram uma dimensão verdadeiramente nacional na literatura, na história militar e diplomática, na história eclesiástica e política. Foi uma espécie de sopro inicial, um verdadeiro momento de criação que esteve na base daquilo que Ponte de Lima é ainda hoje. Albert Camus, ensaísta e escritor do século XX, dizia: toda a criação autêntica é um dom para o futuro. E é precisamente por termos a noção da importância dessa hora fundadora que assinalamos todos os anos este dia 4 de março. Porque o gesto da Rainha Dona Teresa, ao entregar o foral ao povo limiano, tal como a vemos representada no monumento que a vila lhe dedicou, não foi um gesto em vão. Foi, antes pelo contrário, um gesto carregado de consequências. Por termos consciência disto,
Todos os anos lhe agradecemos. Todos os anos lhe prestamos um tributo, humilde, mas carregado de simbologia, como acabamos de fazer ainda hoje. Um gesto simples, em retribuição de um outro gesto, esse bem magnânimo acontecido já há quase 9 séculos. Todas as localidades precisam de efemérides como esta, porque é também à volta destas celebrações que se vai forjando o espírito de pertença, o espírito de comunidade, a identidade de um território. Todas as terras e comunidades precisam destes atos simbólicos para existir e persistir. Algo que une as 3 dimensões do tempo, que são o passado, o presente e o futuro. Nós, em Ponte Lima, temos a felicidade de poder contar com este dia. Um dia com enorme significado. Um dia que nos conforta, que nos revigora. Um dia que nos ajuda a restabelecermos as nossas energias. E como precisamos disto, sobretudo neste tempo que atravessamos, tão carregado de sombras e incertezas. Costuma este dia ser um dia muito preenchido, de grande azáfama nas ruas da nossa vila, em que os limianos, as autoridades e população se juntam para as cerimónias oficiais. Foi assim ainda no ano passado, apesar de alguns sinais que já começavam a turbar o horizonte. Nessa altura, estávamos nós ainda longe de imaginar que o meu último discurso do 4 de março, aqui neste belo espaço onde também já dissera o primeiro, seria feito num ambiente com tantos constrangimentos que transformam este, que devia ser um momento eminentemente festivo. Os últimos quase 20 anos da minha vida como autarca possibilitaram-me o exercício de uma das missões mais nobres que pode haver, a de tentar erguer bem alto, por todos os meios legítimos disponíveis, a bandeira do bem público e do bem comum. A de tentar servir com todas as minhas forças a população deste território, tendo sempre como a missão máxima o aumento da qualidade de vida dos limianos e da sua felicidade e bem-estar. Desde que assumi funções como Presidente da Câmara em 2009, procurei, com toda a minha equipa, dotar este território de um conjunto de infraestruturas e equipamentos capazes de garantir o melhor serviço à população. Continuamos, em algumas vertentes da nossa ação, a fortalecer e a consolidar projetos que nos foram legados pelos nossos antecessores. Noutros casos, demos o tiro de partida e concretizamos projetos que entendemos ser inadiáveis para o desenvolvimento e projeção de Ponte Lima. Definimos a educação como a primeira prioridade de desenvolvimento. Concluímos a rede escolar de Conselhia. Beneficiámos as escolas do 2º, 3º ciclo, do secundário e muitos outros equipamentos educativos. Promovemos a ação social escolar, a escola a tempo inteiro, combatemos o insucesso escolar, concedemos bolsas de estudo a alunos do ensino superior. Nas freguesias construímos e beneficiámos equipamentos de utilização e fruição pública. Facilitámos a acessibilidade local através do reforço da rede viária em todo o território concelhio. Levámos o saneamento básico e o abastecimento de água aos vários locais do concelho e conferimos uma nova dignidade e uma nova atmosfera aos centros cívicos das nossas freguesias. Lembro igualmente os inúmeros projetos de requalificação urbana, a ativação do projeto Centro com Vida, assim como a recuperação e readaptação de diversos edifícios no centro histórico que deram às vilas de Ponte Lima e de Arcozelo um rosto ainda mais atraente. No domínio da proteção civil, deu-nos especial satisfação a construção do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Ponte Lima, do Centro Municipal de Proteção Civil e também a ampliação e requalificação
das instalações da secção de Freixo. Com o intuito de tornar robustos a economia e o emprego, concedemos apoios e benefícios fiscais às famílias e às empresas, na ordem dos 10 a 11 milhões de euros por mandato. Facilitamos a fixação das empresas no nosso Conselho, nomeadamente nos polos empresariais, criando nos últimos anos milhares de postos de trabalho, muitos deles altamente qualificados. Expandimos a rede de fibra óptica e criamos ainda as condições para a instalação do futuro polo empresarial de Calbelo. Demos uma particular importância à fileira do granito, desde a exploração à transformação, aproveitando o plano de intervenção no espaço rural e o plano de urbanização de cantaria das Pedras Finas, com destaque para a construção do polo industrial do granito das Pedras Finas, único no país. Na área social, apoiamos financeira, técnica e logisticamente as nossas IPSS na beneficiação e ampliação de infraestruturas e equipamentos sociais para valências como creches, serviços de apoio domiciliário, centros de dia, estruturas residenciais para pessoas idosas. O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, instrumento de combate à pobreza e exclusão social, conta com centenas de beneficiários por mês. No campo desportivo, merecem destaque, para além do apoio intenso ao associativismo, a ampliação do Centro Náutico Fernando Pimenta, assim como diversas beneficiações e construções de novas instalações desportivas, sem esquecer os equipamentos desportivos nos centros educativos. No desporto náutico, acolhemos grandes eventos internacionais, caso do Campeonato da Europa de Maratonas de Canoagem, estando já assegurado o Campeonato do Mundo de Maratonas para 2023. O turismo náutico, com uma série de atividades que associam o desporto e o lazer, concedeu também um notável incremento. A valorização ambiental da paisagem e dos recursos naturais foi outra das nossas apostas mais firmes, como provam o interesse constante posto na área da paisagem protegida das Lagoas de Bertianos e São Pedro de Arcos, classificada como zona úmida de importância internacional, e também na Quinta de Penteiros, que foram os cenários privilegiados, mas não os únicos, de ações relevantes de sensibilização ambiental. Neste domínio, abrimos ainda as portas para a criação da futura área de paisagem protegida regional da Serra d'Arga. A valorização do nosso principal curso fluvial, o Rio Lima, foi também objeto de um profundo cuidado que se traduziu em ações fundamentais, como é o caso da intervenção integrada nas suas margens ou a limpeza das invasoras aquáticas. Os limianos e todos aqueles que visitam Ponte Lima assistiram a um fortalecimento sem precedentes da oferta cultural, com o apetrechamento e a dinamização de diversos espaços culturais. Consolidámos instituições como o Arquivo e a Biblioteca Municipal, criámos e dinamizámos uma importante rede museológica. Ao Museu dos Terceiros vieram juntar-se nos últimos anos o Museu do Brinquedo Português, o Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde, o Centro de Interpretação da História Militar de Ponte Lima, o Centro de Interpretação do Território e ainda a Estação do Tempo sobre a Rota dos Romanos, inserida no projeto Alto Minho 4D, estando na Forja o Museu Nacional da Canoagem, projeto que será pioneiro a nível europeu. Nestes espaços, privilegiámos o conhecimento, os serviços pedagógicos e educativos, que beneficiaram sobretudo os alunos das nossas escolas, mas demos igualmente relevo à conservação e ao restauro do edificado e do acervo à guarda destas instituições. Menciono apenas a título de exemplo, e porque estamos no Museu dos Terceiros,
o conjunto de pinturas recentemente intervencionadas que pudemos há pouco apreciar, devolvidas ao seu antigo esplendor. A promoção e a valorização do caminho português de Santiago, a transformação do Teatro Diogo Bernardes numa sala de referência em termos de programação cultural, assim como o processo de descentralização cultural pelas várias freguesias do nosso concelho, constituem outros exemplos que nos enchem de orgulho. À atividade das instituições culturais concelhias, podemos adicionar um conjunto de eventos que ajudaram a colocar Ponte Lima no mapa, consolidando esta terra como um destino turístico incontornável. O Festival Internacional de Jardins de Ponte Lima, o Festival Percursos da Música, o projeto Let's Art in Lima ilustram o que acabamos de dizer. Mas muitas outras ações contribuíram para afirmar Ponte Lima como marca de prestígio e de qualidade. Englobo aqui, entre tantas outras, toda a série de eventos relacionados com a valorização do turismo e do desporto equestre, como é o caso da realização da Feira do Cavalo e outros eventos equestres. Mas englobo também um conjunto de iniciativas tendentes à valorização dos produtos endógenos e das marcas limianas, à divulgação da nossa gastronomia local e dos nossos vinhos, tendo como metas a conservação e divulgação do património natural e ambiental das várias aldeias do nosso concelho, assim como o desenvolvimento rural. Lançámos um programa de incentivos ao consumo de produtos locais com o selo 100% agrolimiano, numa aposta forte com os nossos produtores agrícolas locais. Para que os nossos produtos e as nossas marcas tivessem a maior projeção possível, muito contribuiu, e estamos certos vai continuar a contribuir, a construção do novo pavilhão de feiras e exposições da Expo Lima. Foi igualmente fundamental todo o trabalho desenvolvido na vertente da modernização administrativa, com a certificação da qualidade dos vários serviços do município. Todo este vasto trabalho foi possível porque esta Câmara Municipal foi sempre, ano após ano, uma Câmara de boas contas, com a necessária sustentabilidade financeira para fazer face às suas atividades e aos compromissos assumidos para com os limianos. Temos a noção do muito que foi feito, mas temos igualmente a noção do muito que faz falta fazer. Esse é, aliás, o grande desafio, o estímulo na vida autárquica, o fazer cada vez mais e melhor. A juntar este vasto rol de feitos e iniciativas que se podem considerar concluídos e consolidados, há muitos outros projetos emblemáticos que estão ainda no papel ou no seu curso inicial, mas que são sementes para frutificar mais tarde, um testemunho que passa aos que tiverem a responsabilidade de guiar os destinos do concelho nos próximos anos, na esperança de que sejam projetos para vingar e ter sucesso. Aproveito este ensejo, de resto, para agradecer a todos aqueles que me acompanharam ao longo destes anos, aos senhores vereadores que comigo trabalharam, aos membros da Assembleia Municipal, aos senhores presidentes de Junta de Freguesia, às instituições e associações do nosso concelho, aos funcionários e colaboradores do município, aos limianos de uma forma geral, quer aos que aqui residem, quer aos imigrantes que foram fazer vida para outras paragens que podem estar longe da nossa vista, mas que estão sempre perto dos nossos corações. Foi, na realidade, um trabalho de equipa. E, naturalmente, que aproveito também esta circunstância para deixar aqui uma palavra de agradecimento à minha família, que sempre me apoiou, nomeadamente nos momentos mais difíceis, e, como todos sabem, há efetivamente momentos muito difíceis quando estamos na vida pública. No último ano, infelizmente, uma terrível pandemia
fez abrandar significativamente as dinâmicas económicas, sociais e culturais do nosso concelho. Para preservar bens maiores, como a saúde e a vida, o município viu-se forçado a cancelar múltiplas feiras, festas e romarias, a suspender a utilização dos equipamentos desportivos, a encerrar temporariamente diversos serviços e instituições culturais, a adiar um número infindável de iniciativas. Diversos planos de contingência tiveram que ser elaborados e ativados. Ponte Lima, localidade cujo poder magnético costuma atrair tantos visitantes ao longo do ano, sofreu a este nível um forte abalo. Mas o abalo maior foi, sem sombra de dúvida, a nível da saúde, com a perda de muitas vidas. Nesta hora tão difícil para todos os limianos, gostava de exprimir, em nome do município de Ponte Lima, uma profunda solidariedade para com as famílias das vítimas mortais. Temos a convicção de que as coisas começarão a melhorar em breve. Muitos vão poder saborear no futuro momentos mais claros e felizes, mas para alguns o impacto foi trágico, definitivo e irreversível. Aproveitamos esta oportunidade para deixar aqui, mais uma vez, um sentido voto de pesar e de solidariedade para com as famílias das vítimas. Nós, como sociedade, devemos ser capazes, nestas horas mais sombrias, de nos unirmos, de estabelecermos mais do que nunca elos poderosos de entreajuda. A sabedoria popular diz que a união faz a força. O vírus, que também parece sabedor desta verdade, quis cortar as relações entre os humanos, fazendo nós criaturas isoladas, atomizadas, distantes umas das outras. Mas nós, ainda que tenhamos de manter uma certa distância física, um certo afastamento, temos de nos manter unidos no espírito e na ação. Esta é uma luta que se trava com o apoio de toda a comunidade. Agradecemos por isso aos profissionais de saúde que estão na linha da frente deste importante combate, assim como aos bombeiros voluntários, à PSP, à GNR, aos colaboradores do município e a outras entidades públicas, como a ULSAM e a Segurança Social. Manifestamos a nossa gratidão às IPSS, onde se incluem os centros sociais e paroquiais, pelo trabalho desenvolvido em prol dos mais vulneráveis, quer os utentes contratualizados com a Segurança Social, quer outros cidadãos a atravessar dificuldades de caráter social e económico e a viver em isolamento. Exprimimos o mais vivo reconhecimento às diversas instituições culturais, recreativas e desportivas deste concelho que teimam em desenvolver as atividades possíveis neste contexto de pandemia. A toda a comunidade educativa transmitimos o nosso louvor por terem sido capazes de garantir em segurança durante muito tempo o funcionamento das nossas escolas. Mas deixo também uma palavra para as famílias que perderam o seu emprego, que enfrentam nesta hora uma situação de grandes dificuldades e angústias, e também para os empresários do nosso concelho que têm demonstrado uma grande resiliência para superar esta fase complicada. O município de Ponte Lima tudo tem feito, dentro daquilo que são as suas possibilidades e limitações, para ajudar as famílias, as empresas e as instituições do nosso concelho. Essa é a nossa promessa solene, a de que continuaremos a trabalhar na ajuda incansável aos que mais estão a sofrer com esta pandemia. Recordo aqui as palavras célebres do grande filósofo René Descartes. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis, mas nós continuaremos com todas as nossas forças no auxílio a todos os limianos, sem exceção. E porque esta é uma luta que se trava com o apoio de toda a comunidade, aproveito
para apelar desta tribuna a todos os cidadãos em geral, para manterem e reforçarem o seu sentido de cidadania e de responsabilidade social, adotando os comportamentos e atitudes mais aconselháveis para a preservação da saúde pública. Se assim for, então é com legítima esperança que sentimos mais próximo o fim deste flagelo. Na ânsia de que em breve a bonança suceda à tempestade, deixo a todos os limianos um novo alento e o meu muito obrigado. Muito obrigado. Estamos a celebrar o dia de Ponte Lima, 4 de março de 2021. Segue-se o segundo momento musical com Diogo Penha e Carla Reis Neves, respectivamente no violoncelo e ao piano. A primeira música que segue, Time, e a segunda, 7 dias no Alasca.
E assim, com esta atuação de Diogo Penha no violoncelo e Carla Reis Neves ao piano, estamos a terminar esta cerimónia oficial do dia de Ponte Lima. Fazer uma referência a uma publicação do município de Ponte Lima que foi distribuído, à descoberta de Ponte Lima, da autoria de Maria João de Figueroa Rego, com ilustração de Luís Anglin, que nos relata a história e as maravilhas desta vila mais antiga de Portugal. De referir também que, de maneira que todos os munícipes e os interessados possam assistir a estes atos, os mesmos estão a ser gravados e serão transmitidos já de seguida através do canal YouTube do município de Ponte de Lima. E após a transmissão desta sessão solene, o canal YouTube do município, e aproveitando a presença em Ponte de Lima do guitarrista Manuel de Oliveira, que se faz acompanhar pelo acordeonista João de Frade e pela violoncelista Sandra Martins, bem como do fadista e guitarrista Marco Rodrigues e José Silva, na guitarra baixo, que se encontram em residência artística em Ponte de Lima, a gravar um programa concerto para a RTP2, a transmitir brevemente em horário nobre. Transmite-se então esta residência artística do Teatro Diogo Bernardes para apresentar um pequeno showcase, encerrando assim estes momentos comemorativos do Dia de Ponte Lima 2021. Portanto, isto tudo será transmitido através do canal YouTube do município de Ponte Lima, após então esta cerimónia oficial do dia 4 de março. A todos, agradecer a vossa presença, com a presença e com a autorização do Sr. Presidente da Câmara, convidamos também todos os presentes para a fotografia a fazer no exterior deste edifício. Agradecer então mais uma vez e desejar a todos um feliz Dia de Ponte de Lima.
Boa tarde, Ponte Lima. O meu nome é Manuel de Oliveira e estamos aqui no Teatro Diogo Bernardes a fazer uma residência artística de preparação da turnê de 2021, ou daquilo que será possível fazer em 2021. Infelizmente não vos podemos ter presentes aqui no teatro, dada a situação atual, mas fica prometido que no dia 12 de junho vamos estar aqui presentes para fazer um concerto para vocês. Nós mantivemos este plano de trabalho porque vamos preparar também um filme-concerto que vai passar na RTP em setembro. Estamos muito gratos por estar aqui no Teatro Diogo Bernardes com esta equipa fantástica. Gostaria de endereçar o meu agradecimento especial ao Sr. Presidente da Câmara, o Engenheiro Vítor Mendes, e à equipa do Teatro Diogo Bernardes, no nome do Virgílio Barros e a restante equipa, pelas condições magníficas que nos proporcionam nesta preparação deste novo trabalho. Nós não poderíamos deixar de assinalar este dia e de vos deixar aqui algumas músicas que vamos tocar durante esta residência artística. Eu acabei de tocar os Caminhos Magnéticos, mas ainda voltaremos com mais alguns temas e com alguns convidados. Não se esqueçam, no dia 12 estamos cá. Gostaria ainda de agradecer ao Alvide Sousa Vieira pelo convite e um bem-aja pelo trabalho magnífico que tem desenvolvido pela cultura em Portugal. É para nós uma honra estarmos cá, neste teatro que já tem uma grande história, e esperamos que vocês gostem e que estejam cá também connosco no dia 12 de junho. Uma vez mais, contamos convosco. Muito obrigado.
Sandra Martins no violoncelo, João Frade no acordeão. Gostaria agora de chamar ao palco o nosso convidado especial, Marco Rodrigues, e o Zecas no baixo. Vejo nas minhas mãos vibrações que tu me deste, coordenadas de este a oeste. És nascente de mim, o princípio do caminho, o silêncio a quando sozinho. O arco disparou, a flecha vai no ar. Sou eu quem a voar avança, alcança o que ele sonhou, voo que ele atirou. Vida, o sopro que o arco lançou. Vida, sou filho de quem me enviou. Vida, sou sina de quem me ensinou. O lugar que eu sou, esse espaço não é meu, é do tempo de quem me ofereceu. Ter um mapa nas mãos e no peito uma fogueira, uma luz para a vida inteira. O arco disparou, a flecha vai no ar. Sou eu quem a voar avança, alcança o que ele sonhou, o voo que ele atirou. Vida, o sopro que o arco lançou. Vida, sou filho de quem me enviou. Vida, sou sina de quem me ensinou. Vida, sou filho de quem me enviou para ir mais além no tempo que a mim me deixou. Vida, sou sina de quem me ensinou. Vida,
vento do norte, não é um fado magoado, que o fado fala da sorte, e toda a sorte é um fado, não é o mar que nos trouxe tantas palavras sentidas, como se o mar já não fosse o espelho das nossas vidas. Podia até ser o céu em madrugadas serenas. O sonho não é só meu, mas são só minhas as penas. Nem o vento, nem o mar, nem o céu, nem a canção, é a luz do teu olhar que me acorda o coração. Nem as sombras da cidade onde aguardo as madrugadas, é apenas a saudade da nossa casa fechada. Nem o vento, nem o mar, nem o céu, nem a canção, é a luz do teu olhar que me acorda o coração. Nem as sombras da cidade onde aguardo as madrugadas, é apenas a saudade da nossa casa fechada. Muito obrigado. Queria antes de mais apresentar os incríveis, grandes amigos e grandes músicos. No acordeão, João Frade. No baixo, o Zeca. Grande Manuel Oliveira. Sandra Martins, no violoncelo. Muito obrigado, antes de mais. Muito obrigado por este convite. Obrigado.